Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa live de hoje. E como vocês pediram bastante, nós vamos refazer, né, essa live, que foi a nossa primeira tentativa. E nós vamos receber hoje a Roberta Guadanucci, que é a fundadora da Bubblegum, que é parceira da Wellvind no setor de ensino, né, na área de inglês. E nós vamos falar sobre isso nessa live. Então, se você está assistindo, né, ao vivo ou no futuro, que essa live vai ficar salva, você vai receber bastante conteúdo, que é o que nós não conseguimos falar, né, na nossa primeira tentativa. E agora espero que dê tudo certo, pois eu estou em casa, então eu vou conseguir, né, ter uma conexão melhor do que foi a nossa primeira live. Bom, eu vou fazer então uma pequena introdução. Meu nome é Felipe Augusto, eu sou fundador da Wellvind, sejam bem-vindos. E a Wellvind é uma startup de migração, né, fundada aqui no Brasil, mas nós já estamos também de saída. Nós estamos indo para Portugal. E nosso tema de hoje é um tema bastante sensível, porque nós vamos falar sobre o inglês, né, a importância do inglês. Por isso que nós temos aqui uma especialista no assunto, né, há bastante tempo. E nós trouxemos esse assunto como a primeira pauta aqui dentro do Instagram da Wellvind, porque também foi a nossa primeira parceira. Então, nós demos essa oportunidade para a Roberta estar aqui conosco. Perguntas que forem surgindo durante a live, nós vamos responder no final. E nesse momento eu vou chamar aqui a Roberta para se juntar conosco. Abrir os trabalhos de hoje. Deixa eu me afastar um pouco mais, para ficar um pouco melhor. Oi. Boa noite, Rô. Boa Tudo bem? noite. Tudo bem, e você? Tudo bem, seja bem-vinda mais uma Muito vez. obrigada. É um prazer ter você novamente. Uma honra, Imagina, na o prazer é verdade. meu. Obrigado pelo seu tempo, eu sei que é muito corrido. E vamos refazer a nossa primeira live, né? Com o Vamos tema refazer. inglês que vocês dominam bastante. Para quem está assistindo agora na live, para quem também está assistindo no futuro, porque a live vai ficar salva, como eu informei agora há pouco, gostaria que você fizesse a apresentação da Roberta, fizesse a apresentação da Bambo, porque vocês dominam muito mais esse assunto do que eu, né? Então, quem é a Roberta e a Bubblegum? Bom, oi, tudo bem? Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu sou Roberta, eu sou de formação, que acho que aqui o que interessa é a formação, né? Eu sou pedagoga e eu sou especialista no ensino de inglês como segunda língua. Eu sempre fui muito apaixonada por tudo isso, né? Então, eu sempre gostei muito de viagem, de conhecer novas culturas, já fiz alguns intercâmbios, então fui me especializando nessa área que eu gosto muito. E a Bubble surgiu, eu sempre dei aula de inglês, sempre fui professora, venho de uma família de professores, só que eu sou meio revoltadinha, assim, né? Eu dava aula em escolas e eu achava que muitas das coisas que estavam sendo ensinadas ali não faziam sentido. Então eu abri a minha escola. Eu falei, não, peraí, deixa eu pegar o que eu acredito dentro de tudo que eu estudei e crenças pessoais minhas e abrir a Bubble. E a ideia da Bubble sempre foi ensinar de uma forma personalizada, vai, digamos, eu digo entre aspas porque, ok, todo mundo quer aprender inglês, né? Mas um quer aprender para o trabalho, o outro quer aprender para imigração, o outro quer aprender para viagem. E o trabalho, qual é o trabalho? Ah, um trabalha com vendas, outro trabalha com TI. Então são contextos totalmente diferentes que as escolas não atendiam. Então a gente começou a entrar nessa área do inglês do seu jeito, a gente fala. E aí vieram os quadrantes, que foi a metodologia que a gente criou lá na Bubble, que foi o que ganhou o prêmio e tudo. Que Vamos na falar sobre ele, primeira. então. O que é os quadrantes, a sua importância e o reconhecimento, né, do quadrante, Ah, hoje eu trouxe. do Na outra live eu quadrante. falei, eu devia Ah, ter que bacana. trazido, né? Hoje eu trouxe, tá Pois aqui, é. ó. Então, Então essas. vamos começar o que é o quadrante. Vamos lá. É que o ring light ele dá reflexo, tá? Então vocês ignorem o reflexo e vamos aqui. Para a gente se comunicar bem, em qualquer língua que seja, a gente tem que dominar as quatro habilidades, que é a fala, a leitura,
a escuta e a escrita, que são os 4 pilares do quadrante, né? Então, assim, não adianta nada você falar e não entender, ou ler e não escrever, ou qualquer coisa. Para você ter a fluência, você precisa ter as 4. O brasileiro fala muito, eu entendo, mas não falo. Eu leio, mas não escuto, sei lá. E isso é como se fosse uma mesa, né, com 4 pernas, uma delas tá bamba. Não pode, você tem que dominar as 4. Mas, naturalmente, você vai ter uma mais perceptível do que a outra, porque é a sua personalidade, é a forma como a gente lê o mundo, na verdade. Então, em um primeiro momento, a porta de entrada da Bubble, que também vai estar lá na plataforma da Wellmind, né? Foi brilhantemente desenvolvido por vocês. Antes a gente fazia em formato de aula. Então, cada pessoa tinha que passar pela aula e ficar lá 1 hora com a gente fazendo esse teste. E agora, em 10 minutos, na plataforma da Wellmind, eles conseguem fazer, né? É incrível. Que bom. Mas a gente divide pessoas em auditivas ou visuais, ativas e passivas. E aí tem algumas perguntas lá que o pessoal vai responder, falando assim, parece muito superficial, mas para entrar fundo nos quadrantes eu precisaria de dias, né? Porque é uma metodologia, uma coisa que foi elaborada e tal. Mas assim, a gente vai... Como surgiu? Como surgiu a ideia dos quadrantes? Para as pessoas que estão assistindo, ainda não entenderam muito bem o que a gente está falando. Como surgiu, né, os quadrantes, o quadrante de aprendizado da Bubble, e qual foi a necessidade, né? O que te levou a criar os quadrantes? Então, como as aulas eram personalizadas, a gente tinha que ficar sentindo o que cada aluno precisava. E aí a gente começou a perceber, a gente que eu digo, né, eu e a equipe de professores, o que fazia... Nossa, essa aula fez muito sentido para um aluno e o outro teve a mesma aula e não teve evolução nenhuma. Então, por quê? Porque esse aluno trabalha, quando eu dou música, ele vai muito bem, mas esse daqui, quando eu dou texto, vai muito bem. E aí a gente começou a perceber que alunos diferentes tinham percepções diferentes, talvez da mesma coisa. A gente pode dar o mesmo conteúdo de diversas formas diferentes. E aí, por que isso acontece? E aí foi que eu fui estudar, né? Que eu fui especializar, fazer curso e tal. E aí eu juntei tudo que eu tinha de conhecimento de psicologia, que eu também estudei, de ensino linguístico, pedagógico, andragogia, que é uma outra linha. E, enfim, Cambridge, né? Um monte de coisas. Eu coloquei tudo numa sacolinha, chacoalhei e juntei com a experiência e com observação. Foi muita observação de aluno. E aí surgiu a metodologia. Então, a primeira coisa é a gente identificar quem é você, qual é o seu quadrante. É como se fosse, eu brinco, é um signo, sabe? Quem é do signo de Libra como eu é comunicativo. Quem é do signo de Áries é, sei lá, bravo. Né? Então, tem algumas características que é uma brincadeira, claro, mas que dentro dos quadrantes, dependendo da sua característica, você vai ter uma habilidade forte e uma fraca e não vai adiantar a gente não trabalhar elas duas. Eu preciso saber quem elas são, porque se eu for por outro caminho, essa daqui vai continuar sendo forte, essa daqui vai continuar sendo fraca e você não vai evoluir, né, na língua. Então a gente faz essa análise inicial e junta com o objetivo do aluno. Então, dentro do seu quadrante, dentro do seu objetivo, dentro da sua necessidade, aí a gente monta a aula. Então, essa é a Bubble. Era a Bubble, né, até o início desse ano, agora ela cresceu um pouquinho, porque você me fez o convite de trabalharmos com inglês também para imigração. Então tem mais uma perninha agora na Bubble, que é o inglês para imigração. Pois é, nós vamos falar um pouco, né, o tema da nossa live hoje é justamente o inglês para imigração. Para você que está assistindo e pretende imigrar e tem dificuldades com o inglês, nós vamos tentar nessa live aqui passar para você bastante insight sobre isso, né, a importância. E é justamente o gatilho, né? Você comentou agora que a Bubble personalizou o ensino, né? Uhum. Como é essa personalização? Começa pelo quadrante, depois vocês descobrem o quadrante do aluno e aí vocês começam a trabalhar em cima daquela metodologia, né? Isso, é. E aí o aluno recebe um planner, porque assim, a gente entende que muito é do aluno também. Eu não posso, por mais que eu fale, nossa, você vai ter inglês todos os dias, o dia inteiro. Se a pessoa não fizer a parte dela, ela não vai conseguir. Então, existe um planner de estudo para cada quadrante. Então, a primeira coisa é identificar o quadrante, a segunda, receber o planner, porque aí eu vou falar do meu, tá? O meu quadrante, que é o listening, é sempre o oposto, né? Então, esse desenho faz sentido sempre do lado oposto. Então, eu tenho a escuta forte, para mim é fácil escutar e entender coisas, eu sempre tive isso com inglês. Identificar sotaque. Como facilidade, né?
Eu nunca tive essa dificuldade que as pessoas falam de, nossa, eu não entendi nada que ele falou. Eu sempre entendi, mesmo quando eu não sabia falar inglês, as coisas que eu não entendia eu conseguia pescar. Mas é porque eu sou do listening. Quem não é, não consegue. E o meu ponto fraco vai ser o oposto, que é a escrita. Eu tenho isso até em português. Eu vou escrever e falo, nossa, mas isso é com C cedilha ou com dois S's? Sabe? Eu elaboro melhor as ideias na fala do que na escrita, por exemplo. Então, atividade de gramática, preposição, escrita mesmo, no geral, para mim sempre foram muito difíceis. Então, beleza, entendemos quem eu sou. Então, fiz o teste do quadrante e descobri que eu sou essa pessoa. Aí eu vou receber um planner de estudos dizendo: você precisa aprender através do listening. Então, na segunda-feira você vai ouvir uma música e fazer tal coisa com essa música. Na terça-feira você vai assistir um filme, pegar não sei quantas palavras. Aí a gente monta e manda para a pessoa. E além de pegar aqui, a gente pega aqui. Porque precisa fortalecer aqui. Porque senão a mesa continua bamba, né? Continua com a perninha falha. Esses dois aqui, eles vão só ser apoios. Eles vão existir, mas eles não são tão importantes para mim. Para a maioria das pessoas, o pessoal está sempre aqui no reading. Porque a educação a escola tradicional brasileira, né? Ensina muita leitura para o inglês, por causa do vestibular. Então, o que acontece? O oposto do reading é a fala. É por isso que o brasileiro geralmente fala, eu entendo, mas não falo. Porque foi treinado assim. Então, a gente tem que pegar muito na fala, mas também vai ter que dar estímulo visual o tempo todo, porque a leitura é um estímulo visual. Porque esse aluno não vai funcionar com a escuta, né? Então, aí é um outro planejamento. Então, a primeira coisa é identificar o quadrante, a segunda é o aluno receber um planner com atividades feitas para o quadrante dele. E o terceiro passo é ver o objetivo, né? Então, assim, qual é o seu objetivo? É trabalho, é lazer, vou viajar para Disney, enfim. E aí a gente monta a aula baseado nessas três coisas. Mas Hoje, qual é o perfil? Qual é o perfil hoje que a Bubble mais recebe de solicitações, né? Qual é o tipo de objetivo que as pessoas mais buscam a Bubble hoje? Tem dois. É trabalho, então, ou é entrevista de emprego, ou trabalho mesmo, propriamente dito. Eu preciso falar inglês no meu trabalho para ser promovido ou para conseguir um trabalho novo. E viagem. Viagem e imigração. Então, a gente tem esses dois carros-chefes, assim, que é o que vende mais inglês. É muito raro não ser uma dessas duas coisas. Muito raro. Aí você estava comentando sobre o desafio que a Elvinde colocou na mão da Bubble de criar Foi um um desafio curso mesmo. de inglês para imigração. E aqui você que está acompanhando agora, a gente vai começar a entrar no tema da live. Então, eu queria começar falando com você o seguinte. Para quem quer imigrar hoje, né, nós estamos fazendo essa live em outubro de 2021, que não tem ainda o domínio do inglês. A gente falou falamos sobre isso na live passada. É. Quanto tempo demora para a pessoa, de fato, ter um domínio do inglês para ela poder, de fato, se sentir confortável de fazer, né, a sua imigração? Ou seja, eu vou morar em outro lugar e eu gostaria de estar um pouco mais preparado para isso. Ai, Qual é o Felipe, esse eu conselho que odeio. você dá? Sabe por que eu tô brincando? Porque é uma pergunta que me fazem todo dia, praticamente, né? Aluno que me liga e é uma É resposta por que não isso. existe. Então, todos os É, dias eu tenho que falar a mesma coisa. Gente, essa resposta não existe. Muita escola vai vender, inclusive hoje eu faço parte de um grupo de professores que estava rolando uma piada lá de uma escola, inglês em 18 meses. Sempre tem essa piada. Porque sim. emagreça 10 quilos em uma semana. Essa é a ideia que eles vendem. É uma ideia muito bonita, todo mundo quer comprar, mas não é real, né? Porque eu vou falar diferente do que eu falei na outra live para não ficar repetitivo. Mas Tá. imagina uma criança, quem tem criança em casa vai saber. Uma criança de 3 anos. Ela fala muita coisa errada ainda. Ela fala, você fala assim, você já se trocou, vai se trocar. Aí ela fala, mas eu já se troquei. Ela não fala, eu me troquei. Ou ela fala assim, mãe, eu fui no cinema amanhã. Aí você fala, nossa, ela foi ontem ou ela vai amanhã? Se você for numa análise linguística disso, é conjugação de tempo verbal, enfim, existe um monte de nome que a gente pode dar para isso. E vamos falar que é uma pessoa que está convivendo com a língua 24 horas por dia e tendo todos os estímulos possíveis. Uma criança nativa.
por 3 anos. Né? Eu tô falando aqui de uma criança de 3 anos. Então, todo mundo fala com ela em português, ela assiste desenho em português, ela vai para a escola em português e ela ainda comete erros. Então, erros a gente vai cometer. Eu, com 34 anos, às vezes me falam coisas que eu não sei. Eu falo, nossa, que palavra é essa? Eu não conheço. Mas a gente consegue viver, a gente consegue se comunicar. Então, a fluência, ela é a junção de tudo isso daqui. E às Então, na hora que vezes, as pessoas dominam todo o quadrante, ela pode já se considerar um fluente. exatamente. Porque, assim, agora a gente está no momento de fala e escuta. Então, a gente está trabalhando só aqui em cima. Se você Uhum. é fluente em uma língua, por mais que você não goste de falar, você, eu não sou muito comunicativa, eu não gosto de falar. Mas se precisar falar, você vai falar. Você consegue fazer isso, né? E se precisar ler, se alguém escrever alguma coisa aqui, eu vou conseguir ler. Então eu tenho a fluência porque o que precisar fazer, eu vou fazer. Independente do meu gosto, né? Isso é Uhum. a fluência. Mas assim, é muito relativo. Às vezes a pessoa que vai imigrar, ela não sabe nada, não sabe zero, nunca viu inglês na vida. E aí ela imigra e aí ela vai para um restaurante ou para um, sei lá, ela consegue fazer a matrícula do filho dela na escola. Foram 3, 4 frases que ela precisou falar ali, mas ela conseguiu. E ela se sentiu muito feliz. Então, talvez para ela aquilo seja a fluência daquele momento, daquela situação que ela precisa. E tem gente que fala inglês muito. Eu tenho muito aluno, nossa, que fala muito bem, que passa a aula inteira papiando em inglês perfeitamente bem e no final fala, ai, é difícil, né? Eu não consigo. Você fala, nossa, consegue! Você passou uma hora fazendo isso. Então, Dominando, né? é muito do que a pessoa espera dela mesma também, né? Sim, eu te fiz essa pergunta da mesma maneira que eu fiz na live passada, porque eu acredito que tem muita gente que vai para um plano de imigração com esse objetivo. Eu preciso aprender inglês agora em 3 meses, porque eu vou Muitas emigrar pessoas em têm muito janeiro. isso. É É, por isso que eu puxei esse assunto. Eu sabia que você ia ficar com muita raiva de mim, mas eu tô é porque tem brincando. muita gente que vai assistir o vídeo e tá com esse plano na cabeça. Eu Sim, quero emigrar a partir de janeiro ou fevereiro, enfim, e aí estipula uma meta, como se o inglês fosse algo assim, alcançável em pouco tempo, né? então, Mas na realidade não é assim, e é isso que difere a Bubble do mercado tradicional, correto? acredito que sim. Espero que sim. É que tem muitas linhas de escola, né? Então tem essas escolas que têm essa promessa de inglês rápido em pouco tempo. Tem escolas que são mais sérias, mais conscientes, que trabalham. Então tem as linhas, né? Tem a linha tradicional, que são aquelas escolas mais clássicas, mais antigas. Teacher linda. Obrigada, Ana. Então, que você fica anos e anos e foca mais na gramática ou na escrita. Tem várias linhas, né? Eu não posso dizer que todas também não funcionam. Existe, claro. Eu, por exemplo, aprendi inglês numa escola aqui no Brasil, antes de ter a Bubble, né? Então, funciona, mas o que difere a Bubble é porque a gente vai, talvez, ir no ponto que a pessoa precisa. Não vai passar por todo o processo da livro um, livro 2, livro 3, livro 4, ou a gente não vai entregar a promessa de aprender em 2 meses, porque não vai acontecer. Então, a ideia é essa. E aí, quando você me procurou para falar do inglês para imigração, nós juntos, né, começamos a pensar, ok, o que que uma pessoa que vai imigrar precisa? Ela precisa do básico do dia a dia. Isso, vamos começar um por um para Tá. as Ah, pessoas você que vai estão mostrar também? assistindo. Então, manda. É, vamos começar falando então do Inglês para Imigração, que é um curso que a Elvine pensou e a Bubble desenvolveu, está desenvolvendo ainda, né? Porque são É. aulas que vão ser acrescentadas, módulos que vão ser acrescentados, enfim, dentro de uma plataforma própria. E quando nós começamos a pensar nesse curso, foi justamente em uma necessidade que nós enxergamos no mercado. Ou seja, a pessoa quer emigrar, mas ela não tem o domínio da língua. Então, começamos a pensar em módulos para ajudar a pessoa. O primeiro deles Isso. é o inglês, o sair do inglês básico. Eu queria que você explicasse um pouco, né, o nome nós sugerimos, né, mas essa arrancada do básico para frente, porque também eu fico meio pensando sobre básico, intermediário e avançado, porque eu vejo uma linha tênue em cima, né? Eu não É. sei se você, como profissional, vê isso assim também. Eu vou falar uma coisa que é errado de falar, né? Profissionais, se tiver algum professor aqui assistindo, eles vão brigar comigo. Mas eu, particularmente, não gosto de falar básico, intermediário e avançado, porque eu acho que, pra mim, todo mundo é intermediário. É uma coisa que eu falo. Porque, assim,
O básico é, você viajou, vamos supor, você está num lugar onde ninguém fala português, você teve que falar inglês. E você não morreu, você conseguiu voltar para casa, conseguiu comer, conseguiu viver, você fez o básico. Então, essa é a minha percepção, é o meu conceito de básico. Avançado é quem está tirando 9 no TOEFL, é quem está conversando com a rainha. É avançado. Entre um e outro, tá no meio. Então, para mim, todo mundo é intermediário. Mas óbvio que não é assim que as coisas funcionam. Existe uma tabela, que é o Cambridge European Framework, que é uma tabela desenvolvida por Cambridge. Desculpa, Common European Framework, que foi desenvolvido por Cambridge, que é para todas as línguas. Então, todas as línguas, se você tem um XYZ de ponto gramatical, de palavra, de desenvoltura nas 4 habilidades, você é nível básico 1. Se você tem XYZ A, você é básico 2. Se você tem A, B, C, D, Y, você... Então, existe uma tabela. Então, todo mundo que trabalha com línguas se baseia nessa tabela. Os livros, as editoras, tudo é baseado nisso. Então, esse saia do básico, obviamente, ele teve que ser baseado nisso, né? Porque é uma coisa universal. Mas também foi baseado no que eu falei de não vai morrer, tá bom? Então vai saber fazer o básico. Vai conseguir pedir uma coisa num restaurante se precisar, vai passar pela entrevista de imigração e viver mesmo. Então, assim, o que é básico? Passado, presente e futuro. Né? Eu comi, eu como, eu vou comer. Esse é o básico, você tem que saber fazer essas 3 construções de frase. Entender alguns verbos que são muito importantes para a sobrevivência. Então é isso, né? O uso das preposições, algumas coisas que são básicas a gente colocou nesse curso e deu o nome de saia do básico. Então, assim, aquelas dúvidas que todo mundo sempre tem, verbo to be. Tá, vai estar lá, pronto, resolveu. E como a gente tem atualização semanal, tem sempre uma dica nova, né? Então sempre tem alguma coisinha nova lá para o pessoal ver. Bacana. Então esse é o primeiro módulo do Inglês para Imigração, que é um dos primeiros e únicos cursos no Brasil dedicados a essa finalidade, ou seja, a imigração, pensado em imigração. Ele não existia, né? Nós criamos ele agora. Exatamente, e nós temos justamente essa dificuldade porque temos que fazer uma leitura do cenário para a gente poder então criar os conteúdos, né? O segundo é destinado, o segundo módulo, né, o módulo 2, enfim, ele é destinado para quem vai encontrar um emprego. Então, se você está em busca de um trabalho fora do Brasil, nós temos um módulo chamado Job Interview, onde você vai ter conteúdos ligados à busca de uma vaga de emprego. Isso. É lógico que eu gostaria que você explicasse um pouco desse módulo. Sim. A gente pensou o seguinte, né? Nós pensamos juntos que as pessoas que vão para fora, elas vão precisar trabalhar, né? Então, você precisa procurar um emprego. E o processo seletivo fora do Brasil é um pouquinho diferente do processo seletivo no Brasil. Então, a gente fez um estudo de o que precisa ter lá que não tem aqui, que a gente não sabe fazer. Então, por exemplo, uma cover letter ou a forma de escrever o currículo, né? Como é que eles escrevem, como é que a gente escreve, para a pessoa entender esse tipo de coisa. Esse módulo, ele não é uma aula de inglês propriamente dita, como é o Saia do Básico. A Ana, você vai, Ana? Você precisa desse módulo? Aí, já sabe. Boa! Então, ele não é uma aula de inglês propriamente dita, porque a gente subentende que a pessoa que está fazendo uma entrevista, ela já sabe o básico, né? Ela já sabe se comunicar. Tem algumas aulas ali dentro desse módulo de coisas que são importantes de serem ressaltadas. Por exemplo, o present perfect, que é uma coisa que a gente não tem no português, mas que no inglês é muito importante. Então, se você errar isso numa entrevista de emprego, você pode achar que você está falando uma coisa e está falando outra e você não vai conseguir um emprego porque você não falou o que o entrevistador perguntou, né? Você não respondeu. Então, algumas coisas a gente colocou ali de inglês, mas não é a ideia do módulo. A ideia é mesmo como montar um currículo, como fazer a cover letter, a presentation letter, a recommendation, perguntas básicas, né, e respostas básicas, coisas normais assim. Construção do currículo também, né? Tem uma pergunta interessante aqui, para conseguir fazer a prova do TOEFL, precisa ter fluência nos 4 quadrantes? Precisa. Todas as provas de proficiência, elas vão ter no mínimo 4 partes, todas. E as 4 partes são os quadrantes. Então vai ter a parte do listening, a parte do speaking, a parte do reading, a parte do writing.
algumas provas de proficiência, não é o caso do TOEFL, mas algumas têm. Também um que eles chamam Use of English, que é gramática, expressões, vocabulário, é uma quinta parte. Você não precisa Podemos ser... falar sobre ele, né? Podemos. O Porque TOEFL? tem um módulo dedicado ao TOEFL, outro ao IELTS. Então vamos Isso. começar falando sobre eles. Então falamos Então, do saia do básico, né? Sair do inglês básico, passando pelo job interview. Agora nós vamos chegar então na parte de proficiência de língua, que é o TOEFL e o IELTS, tá? Então, continue, por favor. Rô. eu amo proficiência de língua, é uma coisa muito, eu acho. Sabe aquelas pessoas de academia bombadona que falam assim, eu amo CrossFit, eu amo levantar pneu? Eu acho que eu sou essa pessoa do inglês. Eu falo, nossa, gente, eu adoro prova de proficiência. Ninguém gosta, é muito chato, né? Mas eu acho muito Como é legal. que é a prova, para quem não conhece, como Uhum. funciona, já que a Bubble hoje também tem essa certificação para a aplicação da prova? Pois é, ganhamos esse ano também. Pois é, parabéns. Obrigada. Bom, existem várias provas, né? Existem as provas britânicas, existem as provas americanas e existem muitas outras. Mas as mais reconhecidas são as britânicas e as americanas, que a gente indo pela linha de Cambridge, tem algumas, né? FCE, CAE, CPE. A britânica, ela é mais complexa porque ela tem esse quinto elemento, né? Que é o Use of English. São várias provas, então existe a prova básica, existe a prova intermediária, existe a prova avançada. Só que ela é vitalícia. Uma vez que você conseguiu esse certificado, você tem ele, acabou. Só que ele só é aceito em poucos lugares, principalmente na União Europeia. Ele não é muito aceito em outros lugares do mundo. Austrália, América no geral. E mesmo dentro da União Europeia, ele é aceito, mas o TOEFL também tem muito valor lá. Então, depende muito, assim, da faculdade que a pessoa vai, ou do emprego que a pessoa vai. Cada país vai ter a sua regra, tá? Uhum. Mas, no geral, as provas elas são muito iguais, a forma de fazê-las. Então, existe essa linha de Cambridge e existe a linha americana, que é onde entra o TOEFL. TOEFL é uma abreviação de Test of English, Test of English, as a foreign significa estrangeiro, foreign language. Então, teste de inglês como língua estrangeira. Então, ele é feito para estrangeiros. Você não fala inglês, mas você precisa, quer dizer, você não é nativo, mas você precisa demonstrar que você consegue ter um mínimo de habilidade para exercer um trabalho ou acompanhar uma faculdade. Esse é o objetivo dele. E aí ele é Importante composto. ressaltar, Hum, desculpa Rô, te atrapalhar, mas é importante imagina. ressaltar que alguns países, por exemplo, Canadá, Austrália, Reino Unido, eles exigem tanto, pode dependendo do local, o IELTS ou o TOEFL no processo de imigração. Então você só consegue morar lá se você passar pelo exame de proficiência. Pode Isso. continuar, por favor. É isso mesmo. Ah, e aí ele é composto por 4 partes, que são as 4 habilidades. E geralmente eles exigem uma nota mínima. A nota vai de 0 a 9, diferente da gente, né, que faz de 0 a 10. E geralmente a nota mínima de corte é 6. Então você precisa tirar 6 ou mais para você. Porque ele é diferente das provas de Cambridge, que existe a prova básica, intermediária e avançado, ele é uma prova. Dentro dessa prova, dependendo da nota que você tirar, ele vai determinar qual é o seu nível. E para você poder morar no país com tranquilidade, segundo as regras do país, eles exigem um mínimo de nota. Então, só que uma nota compensa a outra. Então, vamos supor que, sou eu que estou fazendo essa prova. Então, eu sou muito boa em listening, mas não sou tão boa de writing. Então, no listening eu vou tirar 9 e no writing eu vou tirar 5, mas uma vai compensar a outra. E também vai ter o reading e o speaking. No final, eu tenho que ter no mínimo 6 ou 7, né? Depende do país para onde você vai, qual é a exigência deles. O lado bom barra ruim, né, do TOEFL e do IELTS é que eles vencem. As pessoas que criaram essas provas acreditam que se você pratica a língua, você melhora, se você não pratica, você piora. Então, a cada 2 anos você tem que renovar. E a ideia é que a cada 2 anos a sua nota aumente, porque você está vivendo no país, então você precisa demonstrar que você aprendeu alguma coisa lá, né? Que você consegue. É que assim, eu acho que o princípio deles é você tem que saber se comunicar no meu país, né? Porque senão como é que você vai vir pra cá? Exatamente. E aí é que o bicho pega, porque são essas pessoas que falam, eu preciso tirar 6 no TOEFL em 3 meses, só que a pessoa não sabe falar inglês, né? E ela não vai conseguir, porque é complexo. É como você
fazer um vestibular. São textos acadêmicos, são escutas de palestras, TED Talks, essas coisas que, se você não tem um mínimo de conhecimento, você não vai conseguir. Por mais que você estude todos os dias 1.000 horas por dia, existe um tempo para o cérebro adaptar, entender as regras, né? Então, como eu falei, a criança de 3 anos ainda erra, mas ela consegue se comunicar, ela passaria no TOEFL. Mas não é uma coisa que você vai fazer rápido. Então, assim, se você pensa em imigrar, o quanto antes você começar a estudar inglês, melhor, porque em algum momento você vai precisar do TOEFL e você vai precisar já estar com inglês legal para fazer o TOEFL, o IELTS. O IELTS é a versão inglesa do TOEFL, que é a versão norte-americana, né? Mas é meio que a mesma coisa. Exato. Existe você pode dar uma dica para quem está nesse momento pensando na imigração e escolheu algum dos países que exigem o exame, além, obviamente, de estudar, mas tem alguma dica, algum macete que você possa dar que facilita? Eu vejo muito alguns vídeos, por exemplo, as pessoas falando, olha, eu vi podcast ou antigos nativos conversando, isso também ajuda? Sim, o máximo que você puder ter disposição é o melhor. Então, assim, você vai, a partir de agora, você vai viver em inglês. Você vai configurar, eu faço isso. Você vai configurar seu celular para quando o seu Waze falar, ele vai falar em inglês. Você vai colocar o Netflix em inglês. Tudo na sua vida vai ser em inglês. Porque você precisa do máximo de estímulos que você puder. E um macetezinho de nota a gente vai fazer aquilo que eu falei. A gente não vai ficar forçando você no seu quadrante fraco. A gente vai te forçar no seu quadrante forte. Para que você tire uma nota alta no seu quadrante forte e essa nota alta compense o fraco na nota final. Mas dentro dessas provas, eles têm muitas pegadinhas. E são coisas muito, muito características da língua inglesa que eles esperam que você demonstre. Então, por exemplo, todos os speakings, toda a parte de speaking de todos esses testes vão ser partes comparativas. Então, você vai ter que fazer instrução de frase comparativa. Por exemplo, eles vão fazer assim. Eu vou fazer de um jeito esdrúxulo, é mais bonitinho, mas só para vocês entenderem. Fale sobre essas canetas. 1 minuto. E aí você vai ter 1 minuto para falar qualquer coisa que você queira. Então, se você nunca viu isso na sua vida, você fica, ai meu Deus, e agora? O que eu falo? Por mais que você saiba falar inglês, às vezes você não consegue. E o que eles esperam que você fale? Essa daqui é mais larga do que essa, eu prefiro essa cor porque essa cor é mais bonita do que aquela, essa daqui eu uso para fazer tarará, essa daqui eu uso... Eles não estão nem aí para o que você está falando, desde que você esteja falando corretamente. Então, Interessante. a gente ensina algumas frases de comece a conversa desse jeito, termine a conversa desse jeito, use o comparativo. Você precisa usar, eles esperam que você use, porque é uma construção muito característica do inglês e para você conseguir fazer ela, você não consegue se você for básico, você tem que entender muitos pontos antes. Então, esses macetezinhos tá tudo lá na plataforma. Bacana. Então, passamos pelo sair do inglês básico, fomos para o job interview, para quem está buscando emprego, construção de currículo. Passamos agora para os exames, que é super importante para quem vai migrar para países específicos que exigem os exames dentro do processo. Então, uma dica importante que eu falo sobre imigração é que, se você, por exemplo, escolher o Canadá para morar, saiba que você só vai concluir o processo quando você concluir o exame de proficiência. Então, sem o domínio do inglês, você não consegue migrar para o Canadá, e assim também para a Austrália, e assim para o Reino Unido também. Tá? Então fica essa dica super importante. Na Temos Irlanda também, Fê, é uma dúvida minha. Reino Unido inclui a Irlanda? Então, acredito, a Irlanda é um país que recebe muito estudantes, né? Muito, Eles e trabalhadores, não sei se tem um foco muito grande no trabalho lá na Irlanda, né? Porque tá. os irlandeses eles acabam migrando para a Inglaterra, né? Onde Uhum. tem mais oportunidades, aí acaba abrindo espaço para estrangeiros. Então, de repente, pode também. Eu não cheguei a estudar sobre a Irlanda ainda, mas acredito que pode sim também exigir o inglês lá, porque é a língua oficial do país. Faz parte, né, do Reino Sim, Unido. faz parte. Irlanda e Inglaterra, Países Baixos e Gales. Então, É. é,
toda a extensão do Reino Unido. Eu acredito que para todos devem realmente exigir o exame de proficiência. Inclusive, eles são bem... Piores. são focados, assim, né? Na exigência, né? São bem exigentes. Essa é a palavra que eu estava buscando. Ai, eu posso só dar mais Ah, uma dica do exame de proficiência? A louca do inglês, né? claro, claro. Como eu falei, o TOEFL ele é desenvolvido na América, o IELTS na Inglaterra, mas não necessariamente eles vão ser aceitos na Inglaterra ou na América, vai depender muito do país. Mas os alunos me perguntam muito, mas eu preciso falar igual britânico, eu preciso falar igual americano, qual eu falo? E isso, gente, é uma coisa que assim, não se preocupem, porque você não é americano, você não é britânico, você é brasileiro, então você vai falar como um brasileiro. A questão é, na escrita existem palavras que são próprias da língua inglesa, por exemplo, lift. O britânico fala lift e o americano fala elevator, né? Então, é a mesma coisa, só que elevador. Eles falam de um jeito ou de outro. Então, se você optar por usar palavras americanas no seu texto, você vai ter que ir no americano até o fim. Então, no seu speaking, você vai ter que falar as palavras americanas. Se você optar pelo britânico, você vai... Porque se você começa a divergir, você começa a perder ponto por isso. Então, isso é uma coisa que a gente sempre pede para os alunos também. Qual é o país para onde você vai imigrar? Não porque você precisa falar igual a eles, mas porque a gente vai te ensinar essas palavras, para que na hora da prova você não fique misturando e perca ponto por isso. Existe também, Rô, pessoas que procuram a Bubble, que começaram, por exemplo, estudando o inglês britânico e, de repente, com foco nos Estados Unidos. Aconteceu isso já, que tem essa diferença, né? Ou canadense, por exemplo. Né? Existe por causa da prova de proficiência. Às vezes a pessoa vai para os Estados Unidos, mas ela precisa tirar o CI, que é uma prova britânica. Então aí o que vai acontecer? O listening vai ser britânico. Vai ter sotaque britânico, ela precisa entender. Então a gente fala, assiste Harry Potter, assiste coisa britânica. Quando você chegar nos Estados Unidos, você muda a cabeça, porque se você precisa passar na prova. Então você precisa acostumar com aquele sotaque. Entendi, muito bacana. Então tem várias dicas interessantes para você que está pensando em migrar. Já passamos por alguns módulos, né, dentro do inglês para imigração. E o que me chamou mais atenção na construção desse curso é a preocupação com a família. Geralmente, quem está aplicando, né, para a imigração já tem um certo domínio, uma certa preocupação com a língua, mas a família, de repente, não tem. Então, nós pensamos na família e criamos um módulo chamado Family, onde nós vamos abordar diversos momentos do cotidiano. Farmácia, hospital, supermercado, compras, enfim, em geral. E eu também gostaria que você falasse um pouco sobre esse módulo. Esse eu achei brilhante, porque era uma sacada que a gente teve, assim, né? Porque no meu dia a dia, na minha vivência, eu não tenho convivência com a família. Sempre quem procura a Bubble é a pessoa que está aplicando a prova de proficiência, a pessoa que está aplicando o processo de imigração. Uma pessoa na família ou a família toda. Já aconteceu de, nós vamos viajar. Vamos todo mundo fazer isso, né? Então todo mundo faz a aula junto. Mas eu nunca tinha parado para pensar que a pessoa que está aplicando o processo de imigração, por exemplo, tem uma esposa e um filho que não estão aplicando, mas que vão junto. Que E vão vão junto. morar lá, e chega lá e a pessoa fala, meu Deus, e agora? Meu marido saiu para trabalhar, porque ele conseguiu emprego aqui, e eu tô aqui, não sei falar com ninguém. De repente viaja o mundo, né? Tá lá, mas acaba viajando o mundo por conta do trabalho e a família acaba ficando. E aí foi essa preocupação da criação desse módulo. Né? Esse eu achei uma sacada incrível. Mas é isso que você falou, Fê, não tem muito mais o que discorrer sobre esse módulo. É situações cotidianas. Então tem desde como se comportar numa noite de pizza e filme na casa dos amigos. Então, coisa assim, como é que você fala? Qual sabor você quer? Posso pegar mais água? Qual canal você assiste? Coisa assim do dia a dia. Até fazer matrícula na escola, se você precisar ir num pronto-socorro, como é que você fala, né? Os machucados, as doenças, os remédios, supermercado, farmácia, enfim, coisas do dia a dia mesmo. Frases e palavras soltas que juntas formam conceitos do dia a dia. Bacana. Esse foi um módulo bem interessante mesmo, que também foi um pouco desafiador, né? Para mim foi o mais desafiador. Porque é uma É, coisa que eu nunca tinha feito, né? Nunca trabalhei com isso. Nossa, ninguém nunca me pediu isso. Mas vamos fazer. que Foi bacana. legal. Essa realmente assim, quando o aplicante ele está
no processo, ele vai começar o processo, a família vai junto. Né? É muito difícil, ou raramente, que o aplicante vai sozinho. Né? É, Então, na construção desse módulo, nós pensamos justamente na família, porque também acontece muito nas escolas tradicionais. Né? Então, o aplicante vai estuda, mas a família não estuda com ele, né? Teve essa exatamente. preocupação, né? Então a gente conseguiu, dentro do curso, você vai poder compartilhar, inclusive, o login ali com a sua família, e eles vão também poder acompanhar todos os módulos, né? Não apenas o Family, mas todos os módulos. E o mais Como... legal, Fê, que você falou das escolas tradicionais, às vezes a família não vai fazer aula particular, não vai fazer aula da imigração, porque eu não sou eu que vou aplicar, não sou o aplicante, né? Eu sou só a família. E aí procura uma escola. E aí na escola vai aprender gramática, aquele beabá todo que vai chegar lá no dia a dia, não era bem isso, porque no dia a dia, como que fala? Na prática a teoria é outra, né? Exatamente. Até outro dia teve uma aluna minha que falou assim: Nossa, você está falando muito rápido, Titi, calma. Eu falei: Não, eu não vou falar calma porque no dia a dia ninguém vai falar calma com você. As pessoas vão falar rápido. Exato. Ninguém... Então, assim, são Vou mesmo. coisas do dia a dia, né? Da vivência mesmo, de tá, cheguei no mercado, como é que eu faço para comprar uma maçã? É isso. Não tem muita gramática, não tem muita explicação lenga-lenga, assim, é muito objetivo. É esse módulo. E, então, partindo para o último módulo, esse é um módulo um pouco mais casual, digamos assim, né? Ele é mais descolado, que é o triplo. O Ah, eu triplo amo tem trip. vários conjuntos de aulas, né? São conteúdos diversos que falam sobre o início ao fim da viagem, É. digamos assim, né? E aí você poderia explicar um pouco mais também sobre o triplo. O Trip era um curso que já existia na Bubble e a gente adaptou ele para imigração, porque na verdade o Trip ele é para pessoas que vão viajarem e voltarem, né? No caso da imigração não é uma viagem, a pessoa não vai viajar, passear e voltar, ela vai ficar lá. Então a gente fez essa adaptação. Mas é essa parte gostosinha mesmo, é assim, passeio, vou Às vezes a pessoa comprar pode viajar dentro do, por exemplo, se ela está indo para os Estados Unidos, ela pode viajar domesticamente, isso, né? isso, Ou de repente ir para o Canadá e voltar para os Estados Unidos, ou se ela vai para a Europa, ela pode viajar dentro ali da Europa ou para outro lugar, enfim. Mas é importante que é, que quem está assistindo perceba que é um conteúdo onde você vai poder utilizar em viagem. Então, não exclusivamente isso. do Brasil para outro lugar e voltar. Você pode usar ele dentro do país que você vai morar. Perfeito, é isso. Né? Então, eu vou comprar um ticket de trem, uma passagem de ônibus para fazer essa viagem. Vou num parque temático de diversões, vou comprar um sorvete ali na esquina. Então, assim, quando eu chegar no aeroporto, vão me perguntar qual o tamanho da mala, o que que você levou aqui dentro. Então, assim, coisas de viagem, situações de viagem, como é que você falaria isso, né? Então, é isso, esse curso. E ele nossa, ele é uma delícia, eu amo isso. Eu amo Eu viajar, né? gostei. Então, eu faço trip amando, assim. Quando eu fiz o módulo que era de parques temáticos, eu ficava me imaginando, nossa, como é que fala? Eu quero ir na montanha-russa, eu quero sentar no carrinho da frente, né? Eu fiquei pensando assim, o que eu falo quando eu viajo? E aí a gente foi criando ele, foi muito legal. Foi mesmo. É um curso. Acho que toda a construção do curso foi muito legal. Porque, Foi. pessoal, para você que vai comprar o curso daqui para frente, ele não é um curso tradicional, aquele curso que dá sono. Né? Eu tenho muita dificuldade com o EAD, porque dependendo do tipo do EAD, eu fico com sono, assim, é gigante. Mas as professoras da Bubble, elas têm uma comunicação que deixa você sempre em alerta. E ao mesmo Sim. tempo leve. Isso que eu achei, assim, ele até assistindo as primeiras aulas, por conta do acesso na plataforma, eu falei para a Roberta, eu falei, meu, eu estou rindo aqui, assim, sem parar, porque realmente assim, são várias dicas também importantes, né, que a Roberta dá em determinadas aulas, ou basicamente quase todo o curso, que são extremamente importantes e que até as pessoas que já conhecem o inglês acabam tendo uma curiosidade. Falam, olha, eu realmente não sabia disso, ou eu não tinha noção disso aqui que ela está comentando. Então, realmente, assim, o Inglês para a Imigração é um curso personalizado,
para quem está buscando a imigração, mas que também a gente teve essa preocupação com a família, né? E difere um pouco do tradicional, né? Então, você vai poder estudar 24 horas por dia, 7 dias por semana, no seu celular, no seu computador. Se você estiver aqui, estiver viajando, no trem, no metrô, não importa. Se você tiver conexão com a internet, você consegue acessar o curso. E a pessoa tem Importante é que acesso a todos, né, Fê? Desculpa te tem, cortar. Você não tem precisa acesso a comprar um todos. módulo separado do outro. Você Não, comprou, é igual a Netflix, tá tudo lá. é Você vai igual a assistir a hora que você Netflix, quiser. Tá. exatamente. A pessoa compra a assinatura e acessa todo o conteúdo e esse conteúdo está sendo atualizado sempre. A Bubble está sempre atualizando o conteúdo. Então, hoje você vai acessar, vamos supor, 50, 60 aulas, daqui uns 2 meses já vai ter 80 aulas ou 30 Isso. aulas novas. Então, nós já combinamos uma frequência, né, de aulas para que as pessoas estejam sempre ali sendo atualizadas, né? Obviamente, se você tiver interesse de aulas particulares com professores ao vivo da Bubble, logo a Welvide vai disponibilizar na plataforma um acesso para você poder comprar ali a hora ou um pacote de horas para ter aulas com as teachers da Bubble, né? Em ao Eu vivo. queria pedir para o pessoal que já comprou e está fazendo as aulas, porque às vezes quem está vivendo aquilo não tem uma percepção diferente da gente. Então, assim, Rô, me manda uma DM aqui no meu Instagram. Teve um dia que eu queria comprar um negócio laranja, eu não sabia como pedir um negócio laranja. Então, assim, manda para a gente poder saber o que vocês precisam também para fazer as aulas de atualização. Exatamente, isso é importante. Muito importante. O feedback de vocês é importante para a criação de novos conteúdos, novas aulas, né? Isso. E com o É isso tempo que eu também queria te nós vamos falar. pensar. E com o tempo também nós vamos pensando em novos módulos, novas aulas, inclusive com a participação, né, de quem está assistindo. E eu gostaria de ir para a nossa parte final, porque conseguimos dessa vez, deu tudo certo, mas ainda não acabou, mas, né? Sim. Eu queria que você desse, Rô, uma visão como uma pessoa, uma especialista na área do inglês, falando sobre a importância de aprender inglês. Por que eu estou te fazendo essa pergunta? No Hum. Brasil, nós temos uma visão de que é muito difícil, que é muito demorado, que é muito caro. Isso desestimula um pouco as pessoas. Mas quando a pessoa fala em imigração, ela quer aprender de um dia para a noite, né? Como a gente falou agora há pouco, tá? Inclusive no começo da nossa live. Eu gostaria que você comentasse um pouco para essas pessoas, né? Para quem tem esse plano de morar fora, sobre focar no estudo, de fato, né? No Uhum. aprendizado, na importância do aprendizado. Tá. Tem um negócio que a gente fala lá no treinamento de professores, que chama lifelong learning. É um conceito que eu acho que o termo é em inglês mesmo, eu não sei se existe esse termo em português, mas que é uma coisa que no Brasil a gente não tem o costume disso, porque a nossa escola é muito tradicionalista ainda, né? Então as pessoas têm realmente essa coisa de que é difícil, é leitura, é texto, eu não entendo. Passou por algum momento na escola que aconteceu um bullying, aí teve vergonha, aí bloqueou, enfim, a gente tem várias questões. Mas, e a gente tem a coisa modulada, tanto a escola normal, primeira série, segunda série, terceira série, né, até o terceiro ano do ensino médio que você acaba. E os cursos também de inglês das escolas tradicionais também são modulados. Básico 1, básico 2, pré-intermediário 1. Então, a nossa cabeça, ela é modulada dentro do ensino. Só que o ensino não é uma coisa modulada, ele é uma coisa contínua. O aprendizado, né? Então, essa é a ideia do lifelong learning, é uma coisa que nunca acaba. Então, é até uma tendência educacional para os próximos anos de que, por exemplo, hoje em dia, a gente pensa em faculdade, em cursos de inglês que demoram anos, e a gente não tem esse tempo todo. A vida acontece muito mais rápido do que o tempo que você tem para criar aquele aprendizado. Então você precisa de muito mais dinamicidade. E é por isso que a gente tenta o máximo possível ir direto ao ponto. Apesar que leva um tempo, mas a gente tenta. E o lifelong learning apesar disso, você nunca vai parar. Você vai continuar estudando para sempre. Eu estudo inglês ainda, falei para vocês. O meu Netflix é em inglês, o meu celular é em inglês, as coisas.
toda vez que eu viajo, eu fico sempre prestando atenção de, olha, essa daqui eu não sabia, olha, eles falam nesse lugar, eles falam aqui desse jeito. Então é uma coisa que. E não precisa ser pesado, não precisa ser maçante, não precisa ser aquela coisa. Ai, agora eu vou sentar e vou ler 5 páginas, vou fazer 3 exercícios e vou fazer a prova. Não, você pode simplesmente assistir um filme, escutar uma música, assistir uma videoaula. Eu faço muito isso, eu deixo a videoaula passando e vou lavar a louça. E eu tô ouvindo. Como a aula é engraçadinha, até o nosso editor, né, quando eu gravei as aulas, eu faço muita piada, as professoras da Bubble também. Todo mundo que tá na Bubble tem essa mesma energia. E aí ele falou na edição, né, ele falou, mas eu posso colocar essa piada ou você quer que eu corte? Eu falei, não, cara, que você deixa. Porque é isso que vai fazer a pessoa lembrar dessa palavra, disso que a gente está E ensinando. deixa leve também o conteúdo, né? É, então é isso, é você contínuo. E é para sempre. É uma coisa que não pense, eu quero. Quando eu vou acabar o inglês? Não vai acabar nunca, desculpa. O brasileiro quer acabar, né? Mas não vai. Isso é para sempre. É igual a academia. O dia que você parar de fazer academia, você vai engordar, né? Então é uma Uhum. coisa que é contínua, mas que é gostosa, é prazerosa. Não é para ser ruim, né? É para ser Sim, legal. bacana. E você perguntou da importância, né? Da importância, sim. É engraçado porque eu não sei se todo mundo tem essa dimensão, mas pra mim, eu falo, gente, mas como você não fala inglês, né? Porque aí a pessoa entra no LinkedIn, todas as vagas pedem inglês. Mas eu moro no Brasil, eu não quero falar inglês. Mas isso é uma coisa que independe muito. Pós-pandemia, que o mundo ficou mais online, não tem como você não falar, porque assim, a partir do momento que qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer lugar, isso também é um novo conceito que eu esqueci o nome agora, mas existe. Então eu posso trabalhar numa empresa brasileira, mas eu posso estar, sei lá, na Tailândia. E eu trabalho numa empresa brasileira. E aí eu vou ter que me comunicar com uma pessoa da França. Então como é que a gente vai fazer essa comunicação? Todo mundo sabe que a língua do mundo é o inglês e que isso tudo vai acontecer em inglês. E aí, assim, você não sabe. Tá bom, eu vou contratar alguém que saiba. Eu posso contratar quem eu Hoje, quiser no mundo inteiro, né? hoje é Não vai correto ter dizer emprego. que hoje é correto dizer que quem não fala inglês já está ficando para trás, na sua visão? Eu acho que já ficou, né? Já ficou. Mas existe uma projeção assim que falam que em 2025 quem não falar inglês pode ser comparado a um analfabeto. A pessoa, ela consegue viver, claro, mas ela vai ter muitas limitações sociais por conta da evolução da internet, das mudanças no mercado de trabalho, né? Enfim. Mas existe essa projeção. E aí, se você começar agora, em 2021, em 2025, você já vai estar falando. Já fica a São dica aí, 4 aninhos, super dá tempo. importante. É. Super importante. Rô, muitíssimo obrigado pelo seu tempo, pela nossa Imagina. primeira live, segunda, né? Na verdade, foi primeira e É. segunda. É um prazer e uma honra para o Elvine ter a Bubblegum dando esse suporte. Desde o início eu sempre deixei claro, né, que o nosso foco é a tecnologia, então nós procuramos especialistas no assunto para cuidar dos nossos produtos. E para você que tem interesse de imigrar e aprender inglês, saiba que você vai fazer isso em um único lugar. Não é uma assinatura para imigração e outra para o inglês. Você vai poder estudar inglês e, de repente, se você tiver interesse de migrar, você vai poder migrar também no mesmo lugar. Rô, gostaria muito de agradecer a sua presença. Foi um prazer, é sempre um prazer falar com você. E, Eu que logicamente, que eu vou deixar agradeço. você dar suas palavrinhas finais para a gente encerrar. Muito obrigada. Eu agradeço, primeiramente, o convite, né? Que a gente começou esse projeto, a gente está em outubro, mas a gente está desde janeiro conversando sobre, então foi um convite, foi uma honra, porque eu sei que tem muitas escolas, tem muitos profissionais bons, né? Então eu fiquei muito honrada, muito feliz de ter sido eu barra Babogan, né? A escolhida da Wellvind. Eu gosto muito de coisas disruptivas, então assim, a ideia de a pessoa não precisar passar por um processo super burocrático, que ela tem que procurar um monte de advogado, e ela vai num lugar para alugar casa, ela vai no outro lugar para aprender inglês, ela vai no outro lugar. Essa ideia de o Felipe falou, não, eu vou juntar tudo. A pessoa vai pagar uma mensalidade e ter acesso a tudo que ela precisa para emigrar, é muito incrível. E aí eu falei, nossa, que gostoso fazer parte disso, né?
E o inglês, com certeza, é uma parte essencial disso, muito importante. Não para todos os países, claro, depende do país que você vai, mas se você for para um país falante de inglês, você vai precisar, e aí tudo que a gente falou, né? Então, eu achei, assim, eu acho muito, uma ideia muito bonita. E eu fico muito honrada, muito feliz de fazer parte disso, e fiquei mais feliz ainda de ser a primeira convidada da live, de Muito ter tido a legal. primeira live, então gratidão. Imagina, nós que agradecemos. Então, para você que hoje quer entrar na nossa, quer receber o convite da Wellvine para poder ser um Wellvine Beta Tester, que é onde nós vamos liberar para alguns convidados, você pode acessar o Ah, é wellvine.com, convidado? convidados. Então Que você acessa chique! o wellvine.com. Se você for aluno da Bubble e tiver interesse de migrar, se você está assistindo a live nesse momento ou futuro, pode acessar o elvide.com que nós vamos liberar aos poucos o acesso, pois nós Eu vamos posso pôr controlar melhor o aqui? nosso fluxo. Claro que pode. E nós vamos liberar, né, o convite, você pode escrever lá, Bubblegum, né, tem uma seçãozinha de convite, você pode, para a gente poder saber que você veio da Bubblegum também, tá? Escrever Bubblegum também, porque quem é writer e reader, se a gente só fala, a pessoa não entende. Tem que É, escrever. É aquele você? ditado, né, você quer que desenha? Eu prefiro que desenha, porque aí eu vou É entender isso. melhor. É isso. Inclusive a gente falou sobre isso no começo, né? Sim. Antes era um bullying, né? Mas hoje eu percebi que, na verdade, é um auxílio, né? Então, o desenho é um auxílio. Para mim, é um auxílio visual e eu compreendo É um melhor com recurso. o visual. É um recurso, exatamente. Pessoal, muito obrigado por vocês terem assistido. Rô, muito obrigado. E até a próxima live aqui no canal da Wellvine. Até mais. Até.